A paz do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro. Eu gostaria de trazer uma breve reflexão para todos vocês com alguns versículos que se encontram na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10, onde a palavra de Deus diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Queridos irmãos, esta palavra, ela nos deixa bem claro que desde o dia em que eu e você levantamos as nossas mãos e recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós não entramos numa colônia de férias, nós não entramos num jardim de lazer, nós na realidade nos alistamos em um exército e declaramos uma guerra contra o inferno. Você, aceitando ou não, desde o dia em que você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, você declarou guerra contra o inferno. E a palavra de Deus aqui, ela narra toda uma hierarquia satânica que se levanta contra todos aqueles que se dizem servir a Deus, que se dizem ser cristãos. E a palavra de Deus nos deixa claro aqui que só existe uma maneira de vencer esse adversário. Só existe uma maneira de prevalecer nesta guerra. Nesta guerra, a tua força não vale nada. Nessa guerra, a tua capacidade intelectual também não tem valor nenhum. Nessa guerra, o teu dinheiro, o teu poder, a tua fama, a tua vida social não tem valor nenhum. Nada disso tem valor nessa guerra. A primeira coisa que a palavra de Deus diz é o seguinte, que a minha força, inclusive, também não serve para nada. E ele começa dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Para lutar nessa guerra, para lutar nessa batalha, você só vai prevalecer se você for totalmente dependente da força do Senhor. O teu poder também não tem valor nenhum, não interessa se você é político, se você é governador, presidente, o que você é. Aqui, só o poder de Deus. Por isso ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Porque estamos lutando contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais, ou seja, demônios de alta patente que estão a serviço do inferno. E nós precisamos entender que também precisamos de toda uma indumentária, de uma armadura nessa batalha. E aí Paulo vem descrevendo para que possamos tomar o capacete da salvação. O capacete é uma indumentária que fala de colocar sobre a cabeça. E colocando sobre a cabeça, ele vai proteger a tua mente, vai proteger os teus pensamentos, vai proteger a tua consciência, o teu subconsciente de todos os ataques do adversário, mesmo porque um dos principais campos de batalha é aqui. Ele também fala da couraça da justiça. A couraça da justiça vai proteger o teu coração de todos os sentimentos malignos, de todos os sentimentos perversos que podem também te arruinar. Ele diz também que devemos cingir o nosso lombo com o cinto da verdade. E a verdade nós sabemos que é Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se estamos cingidos da verdade, estaremos também com a proteção por 360 graus ao nosso redor. Ele também nos diz que devemos calçar os pés no evangelho da preparação. O evangelho não é outra coisa senão a palavra de Deus. Quando fala de calçar os pés, ele fala assim que eu e você só vamos permanecer em pés nessa batalha se tivermos como base a palavra de Deus. E ele também diz que devemos tomar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Queridos irmãos, a única maneira de apagarmos esses dardos inflamados que vêm diretamente para abalar, para atacar a nossa fé, é tendo esse escudo. E esse escudo te protegerá de
todos esses dardos inflamados e você vencerá com uma fé inabalável. E por último ele conclui dizendo que também devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós devemos orar a cada dia, a cada instante, pedindo: Deus, adestra as minhas mãos para manusear a espada do Espírito, que é a tua palavra. É a arma de ataque contra Satanás. Foi essa arma que Jesus usou quando ele estava jejuando 40 dias e 40 noites e recebeu os ataques de Satanás. Os 3 ataques foi confrontado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, para obtermos a força do Senhor, o seu poder, o capacete da salvação, a couraça da justiça, para que possamos cingir o nosso lombo com a verdade, para que possamos estar calçados os pés no evangelho da preparação, obter o escudo da fé e a espada do Espírito, nós precisamos de 2 coisas que são fundamentais. Quais são essas 2 coisas? É ler e meditar dia e noite na palavra de Deus e também orar. Não adianta só fazer uma coisa, meu irmão. Não adianta você perguntar para mim, o que é mais importante? É a oração ou é a leitura da palavra? Aí eu te pergunto, qual das asas do avião é mais importante? A direita ou a esquerda? Então a mesma coisa está a oração e a palavra. Guarde isso no teu coração. A mesma quantidade que você utiliza de tempo lendo a palavra, você tem que utilizar esse mesmo tempo orando, buscando a presença de Deus. E a realidade é que essas 2 coisas são as 2 coisas mais difíceis de fazer, não é verdade? A gente gosta de cantar, a gente gosta de orar, a gente gosta de levantar as mãozinhas, fechar os olhos e dizer eu te amo, eu te adoro. Mas quem ama e quem adora tem prazer em ouvir a palavra de quem é adorado. E então, em nome de Jesus, aprenda uma coisa: quer ter uma vida consistente, quer permanecer em pé, quer não recuar no meio dessa batalha, guarde esses 2 elementos como princípio fundamental para a tua vida: oração e palavra. Olha o que Deus diz lá no Salmo de número 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Assim é o homem que tem prazer na lei do Senhor, que medita na palavra do Senhor. A palavra de Deus também nos exorta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, falando de orar. A palavra de Deus ainda nos diz: orai sem cessar, exortando-nos a estar buscando a palavra de Deus. E por último, lá em João 15:7, Jesus deixa bem claro do aspecto da palavra, quando ele diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em nome de Jesus Cristo, vamos nos revestir de toda a armadura de Deus, utilizando a oração e a palavra e a oração. Em nome de Jesus Cristo, mantenha os 2 no mesmo equilíbrio. O mesmo tempo que você utiliza para ler a Bíblia, utiliza para orar. E é óbvio, né? Isso não pode se resumir a 5 minutos, a 10 minutos. Se você faz isso hoje, vai aumentando isso aí em nome de Jesus Cristo. Precisamos, em nome de Jesus Cristo, pelo menos ler a Bíblia 1 hora por dia. Pelo menos orar 1 hora por dia. E não vem com essa oraçãozinha de dizer assim: eu oro no ônibus, eu oro no carro, eu oro no trem, eu oro no metrô. Não, é entrar no teu quarto, fechar a porta e ajoelhar e orar 1 hora. Pelo menos isso, 1 hora por dia. Pelo menos isso. E ler a Bíblia também. Pelo menos isso, 1 hora por dia. É o mínimo que você precisa fazer se quiser vencer nessa batalha, se quiser vencer nessa peleja. Em nome de Jesus Cristo, levante a tua cabeça, se posicione, esteja orando, esteja lendo a palavra de Deus e você vai ver que as coisas vão mudar. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.